palavra de Deus diz, no livro de Oséias, algo maravilhoso para nós. A palavra de Deus diz assim: o jumento selvagem se mantém livre, mas Efraim, veja, Efraim se vendeu para os seus muitos amantes. O que o texto está dizendo para nós é que no tempo de Oséias, a nação de Israel, ela se vendeu. Ela vendeu a sua consciência, ela vendeu o seu coração, ela vendeu a sua alma diante de um processo de muito pecado. E nós temos então algumas verdades para compartilhar de maneira objetiva e breve com você. Nos diz aqui no versículo lido que Efraim vendeu-se para os seus amantes. Na Bíblia Revista Atualizada está dito que Efraim mercou amores. O que eu aprendo é que Efraim não foi vendido aos seus amantes. O que a Bíblia diz é que Efraim se vendeu a eles. É muito diferente. A diferença é gritante. Porque no primeiro caso nós estamos diante de um assassinato, quando você é vendido a alguém. Mas no caso que nós estamos observando, onde Efraim se vende, nós estamos diante de um suicídio. E a Escritura está mostrando para nós que Efraim não é vítima, mas Efraim é autor de uma transação imprópria. O que isso tem a ver conosco? Eu aprendo que a Bíblia mostra algumas pessoas que foram vendidas na sua história. Você se lembra de José? José, em Gênesis 37, relata a história deste jovem, que a Bíblia diz ele é vendido. E vendido por quem? Pelos inimigos? Vendido por quem não o amava? Não. Ele foi vendido pelos próprios irmãos por 20 peças de prata. E isso está escrito em Gênesis 37, do verso 25 a 28. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo também foi vendido. Aí você me pergunta, pastor, Jesus Cristo foi vendido por quem? Jesus foi vendido por um amigo, por um discípulo, de nome Judas Iscariotes, e vendido aos chefes ou aos chefes dos sacerdotes por míseras 30 moedas de prata. Isso está escrito em Mateus 26, verso 14 e 16. Mas, e os que se vendem? Uma coisa é você ser vendido, outra coisa é você ser ofendido. Mas e quando você se vende? Você vende a mente, o coração, você se vende, como os políticos corruptos fazem. E isso é mais comum do que se pensa. E Oséias está nos alertando que os que se vendem são mais numerosos do que nós pensamos. Muitos hoje se sustentam e se enriquecem graças a esse comércio inescrupuloso. Nós sabemos também que a meretriz, ela se vende, ela vende o seu corpo para se sustentar. Nós sabemos também que os matadores profissionais vendem o seu serviço para exterminar a vida de alguém. Nós sabemos que os mercenários se vendem, os políticos corruptos, muitas vezes nas suas práticas, vendem também a sua alma, a sua consciência. E nós temos até mesmo comerciantes que se vendem e assim por diante. Mas no caso de Efraim, Efraim é o povo de Deus, meu irmão. Efraim representa aqui o povo eleito de Deus, o povo que o Senhor escolheu, que o povo que o Senhor amou, que o povo designou que o Deus designou a este povo as promessas benditas e promessas nobres. Deus fez com este povo um pacto, mas está dito a nós que Efraim se vendeu para os seus muitos amantes. E nós aprendemos que estamos diante então de uma tristeza muito comum. E que isso tem a ver com o contexto que a gente vive. Tem tudo a ver. Quando você olha para o âmbito político, você está diante de um quadro estarrecedor, um país dividido entre uma ala direita, uma ala esquerda, e o povo no meio desta guerra, e nós vemos um povo manipulado que, conforme Jonas, no tempo dele, ouviu do próprio Deus, no último versículo do capítulo 4,
que aquele povo não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. Muito parecido conosco. Como nós também não sabemos discernir o tempo que vivemos, não sabemos discernir entre a mão direita, entre a mão esquerda, não sabemos discernir o tempo que estamos vivendo. E precisamos desesperadamente que o bom Deus nos ajude a discernir os dias que estamos vivendo, não só nos processos de pandemia, mas também no contexto da nossa família, da nossa casa. E meu irmão, quando a Escritura está mostrando para nós a possibilidade de uma nação como Efraim, que se vendeu para os seus amantes, e esta venda foi por Deus de alguma forma permitida para que se cumprisse o desígnio dele, nós paramos para pensar também quantas e quantas vezes nós somos tentados também a nos vender. Vender o que pensamos, que poderia se chamar de consciência. Vendemos as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações. E isso é lamentável. De maneira que o que vale para nós nessa noite, neste dia bendito do Senhor, o que vale para o meu coração e para o teu, é a verdade bíblica de que nós, como geração eleita e povo de propriedade exclusiva de Deus, não podemos nos vender por preço algum, por valor monetário algum, por posição alguma, de maneira que não vamos fazer barganhas para termos proteção, não vamos fazer barganhas para recebermos algo a mais, porque nós sabemos a quem servimos. E quem sabe você tem enfrentado este tipo de tentação, a tentação de se vender, vender sua consciência por causa do medo e do pavor, vender os seus sentimentos diante de muitos sequestros de alma que você tem já observado, que tem acontecido contigo. E eu quero te dizer em nome de Jesus, não faça isso, jamais vai valer a pena. Porque você, meu irmão, minha irmã, quando eu digo aos cristãos, nós fomos comprados por um preço, e um preço valiosíssimo na cruz do Calvário, um preço de sangue. O Senhor Jesus, Ele nos libertou do império das trevas. E no império das trevas é o império das transações, é o império das barganhas, é o império aonde o se vender é normal, aonde ter os seus muitos amantes nos processos da idolatria do coração é algo comum. Mas como nós fomos chamados por Deus ao caminho, e ao único caminho por Jesus, não vale a pena. Volte os seus olhos para Deus, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança, e saiba que em Cristo, cumpre-se em Cristo, na minha vida e na sua vida, o que está escrito em Romanos: nós somos mais do que vencedores. De maneira que o Senhor te chamou para ser um homem livre, de consciência, de pensar, de entendimento, porque você que professou o senhorio de Jesus na sua vida, você e eu podemos de alguma forma ser resposta de oração diante das muitas pandemias que homens e mulheres estão vivendo dentro da sua alma, dentro do seu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a vencer e que Deus nos ajude a nos manter vitoriosos. O mais difícil não é vencer, o mais difícil é nos manter como vencedores. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por esta devocional singela, bendita hora de reflexão. Rogo tua bênção para cada irmão que vai ouvir, ler esta porção da palavra que está escrito em Oséias, que tem edificado nosso coração neste fim de noite. Rogamos tua bênção sobre cada família. Apresentamos ao Senhor nosso coração e a nossa mente. E que diante das tentações de se vender, assim como Efraim se vendeu, como naquela nação se vendeu, que o Senhor nos ajude
a não nos vender por preço algum, mas a ter consciência de que nós fomos comprados por um alto preço, um valor impagável que nos deu a Deus o direito, a legalidade, as realidades espirituais, as realidades celestiais. Te agradecemos, rogando, dai-nos uma boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.